Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. Hoje estamos a estudar a lição de número 2 em nossa escola bíblica dominical e trabalhando o tema a predileção dos pais por um dos filhos. Já percebemos pelo título que o resultado não foi e não será nada bom quando os pais têm alguma predileção por algum dos filhos, quando ele possui mais que um filho. Quando não é filho único, essa situação é muito complicada e vem de um modo exacerbado, arrombando os lares e levando os pais e as famílias a sofrerem muito, como foi o caso aqui da família de Isaac, em seus filhos Esaú e Jacó. O texto áureo, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. As razões que levou Isaac a amar mais a Esaú não justificam o estrago que fora feito na sua própria família, o fato de amar um. E aqui, pastor Eliseu, eu observando aqui, eu percebo que as razões que levou Isaac a amar mais a Esaú não justifica tamanho problema que ele criou para a família. Ao seu sentir, como o senhor vê essa situação? A paz do Senhor, meus irmãos. Como podemos observar essa predileção, Jacó está aqui desejando algo muito insignificante, caça, alimento, sendo levado pelo alimento. Mas isso, na verdade, esconde tudo que está por trás de um homem corajoso, um homem da mata, um homem do trabalho, um homem do campo, uma pessoa que encara os reveses da vida no sentido de tantas intempéries que a natureza propõe e dá a entender que Esaú está ali encarando tudo aquilo e demonstrando para o pai dele que ele era um guerreiro, um homem lutador, um homem batalhador, e isso fazia com que Jacó gostasse dessa aventura de Esaú. Não que ele fosse tão diferente de Jacó, mas ao se despontar desse jeito, o pai dele tinha essa predileção, enquanto o outro, um homem simples, ficava ali pela casa mesmo. A Bíblia fala de um ofício simples, né? Ajudando a mãe, e que mãe que não vai amar ou não vai gostar que o filho faça o serviço de casa, ajude talvez na limpeza da casa, principalmente naquela época que era tudo fogão a lenha, de repente ajudando na roupa, buscando água e ali apoiando a mãe. Eu tive esse privilégio de, desde criança, auxiliar a minha mãe em muita coisa, e tive alguns privilégios, que tinha momentos que os irmãos iam tudo para a roça, né? E minha mãe falava, deixa esse aqui porque eu preciso do serviço dele. E aí eu tinha lucro nesse sentido, mas no sentido de predileção, graças a Deus, lá na minha casa não havia isto. Então minha mãe não tinha essa predileção nem por um nem por outro. Entretanto, na casa de Jacó a gente observa, porque ele auxiliava a mãe, então a mamãe gostava dele, amava-o mais, algo que não condiz com o projeto de Deus para a vida da família. E da mesma forma, o pai Jacó, interessante que ali houve uma rivalidade entre pai e entre mãe também, e entre irmão e irmão, porque um gostava de um lado, outro mas gostava de quando tem predileção por alguém, naturalmente se cria um clima de rivalidade. E como o senhor disse, né, pastor, por um negócio insignificante, limpar a casa, cuidar de luz, estar ali mais perto da mãe, caçar, fazer comida. Ora, a mãe não sabia fazer uma comida tão gostosa, tanto que fez depois e trouxe para o marido. Então, por que esses descuidos? Isso nos ensina, pastor, que quantos problemas tão sem sentido que existem nos lares e que acabam causando grandes tumultos, grandes consequências, que precisamos abrir os olhos e nos atentarmos
tirando ou cortando o mal pela raiz. Aqui nós observamos, pastor, que podemos trazer para os dias de hoje, porque uma família grande, às vezes acontece ter vários filhos, cada um nasce de um jeito, diz que é como os dedos da mão, né? Cada um tem um tamanho, uma função, um exercício, uma finalidade, né? O dedo mindinho tem uma finalidade, já o polegar tem outra finalidade, cada um tem uma finalidade, mas todos são importantes tanto quanto. Isso se observa também em relação a temperamentos. Nós temos facilidades de nos aproximar daqueles temperamentos que são semelhantes ao nosso. Aquele que é fleumático gosta de estar com a pessoa fleumática, calmo, tranquilo. Então, busca as pessoas fleumáticas. Aquele que é sanguíneo, que é uma pessoa que é extrovertida, que procura se expor mais, que ri muito, que se alegra muito, que fica feliz com quaisquer aventuras, então ele gosta de se aproximar também do outro que é sanguíneo. Aquele outro que ele é melancólico, quietinho lá no canto, mais escondido, ele faz o grupinho dele, quer fazer o grupinho dele com aqueles que são mais também introvertidos e recantados. Aquele que é colérico, que é líder, ele puxa e tal, ele é aguçado, mente aguçada, é rápido, gosta das coisas mais rápidas, prefere estar com as pessoas também com essa natureza. Mas se observarmos, Deus nos fez com essas 4 características exatamente para colocar o equilíbrio, pastor. Então, é o que cada pai, cada mãe precisa entender, que se um filho é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, nenhum é melhor que o outro, mais inteligente. Isso não diz respeito à inteligência, às diferenças de personalidade, de temperamento, diz respeito apenas à questão de comportamentos, e que não desvaloriza ou valoriza ninguém, nada mais e nada menos. Agora, o pai precisa entender que os melancólicos têm uma tendência de ser um pouquinho mais devagar. Por que são devagar? Porque eles pensam mais, então automaticamente também eles vão errar menos. Então, por um lado, eles dão mais trabalho, mas por outro lado, eles dão menos, porque eles erram menos. O outro que é muito afoito, ele vai resolver o problema mais rápido, mas vai errar mais, do outro lado vai dar mais trabalho. Então, colocar esse equilíbrio e entender que cada um tem que ser respeitado nas suas condições, e a Bíblia, que é uma só, tem uma regra para todos, para todas as personalidades, para as 4, a regra é a mesma. Obedecendo a Bíblia, está tudo em ordem. Eu consigo entender que um fato como esse ficou registrado, e especialmente procedendo de uma família que para nós é um ícone na Bíblia Sagrada, Abraão e sua família, exatamente o seu filho Isaac, que para nós também é um paradigma de patriarca na fé, mas aconteceu na família dele. Agora, a pergunta é, por quê? Eu sou levado e tomado a pensar que nisto aqui reside a bondade de Deus para nós que estamos aqui hoje, utilizando dessas pessoas para nos deixar o exemplo, lições importantes para a nossa vida. Por não se tratar de um pecado, e Deus disse, não pode ficar tranquilo, deixa que isso aconteça, que lá na frente eu corrijo, eu consigo consertar a situação, como de fato conseguiu. Deus é maravilhoso. Isso aqui não tirou a salvação de Isaac, não tirou a salvação de Jacó, não impediu o plano de Deus para a humanidade, porque Deus sabia o que ele estava fazendo. E para nos deixar uma lição que pai, mãe não podem ter predileção para filhos, que causa grandíssimos e sérios problemas, com dificuldade depois para resolver e muito sofrimento. Podemos pensar, pastor Eliseu, que eles foram criados juntos, Esaú, gêmeos, né? E Jacó, gêmeos, foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, todos juntos, e a mesma
a mesma babá também criou os dois, ajudou Rebeca a criar os dois. Então percebam, eles cresceram juntos e já eram de uma grande idade quando eles se separaram, quando a convivência começou a restar frustrada, quando então os dois já estavam trabalhando para se enriquecer. Esaú já tinha casado, muito provavelmente Jacó também já pensava em se casar, e não podia repetir um erro crasso que Esaú havia cometido, de casar com pessoas de outra fé, de outra estrutura religiosa. Então, que deu a separação deles. O senhor imagina que isso foi a que idade para Jacó? Essa separação, o casamento dele, a viagem que ele fez para Deus conseguir curar o coração dele. Jacó já estava com mais de 70 anos quando acontece todo esse processo, e ele precisa sair da casa do pai, ir para a casa de Labão. Ele vai casar ali com mais de 80 anos. O senhor não acha que alguém vai assustar quando escutar esses dados, que Jacó já tinha mais de 70 anos quando ele saiu da casa do pai? Às vezes a gente acostuma, pastor, porque é normal, por exemplo, nós ouvirmos como, às vezes a gente ouve, o jovem Daniel na cova dos leões, né? Porque o jovem Daniel foi com uns 14, 15 anos para a Babilônia, e de repente os próprios capítulos já apresentam ele indo para a cova dos leões. Mas ali tem todo um período de 70 anos. Assim também Jacó, porque a Bíblia ela tem essa resumida, ela é a narrativa está, né, condensada. Está condensada, exatamente. E assim então, Jacó já com mais de 70 anos, quando ele vai para a terra de Padã Arã, onde lá ele encontra seus parentes, seu tio Labão, e ele se agrada de Raquel, casa com Raquel, e também casa com Lia, e depois de mais 13 anos é que eles voltam, não, depois de mais 6 anos, porque foram 7 anos, mais 7 anos pagando uma conta, um dote, e depois mais 7 anos como empregado de Labão. Daí a 20 anos depois de ter saído da casa do pai, é que ele retorna para Canaã, para a casa paterna. Quando o senhor imagina que ele já teria quantos anos quando ele retornou para Canaã? Ele tinha mais de 90 anos, possivelmente aí 95, 97 anos, quando ele passa ali no Val de Jaboque e tem a sua vida transformada. É interessante que um homem que levou uma vida aí de Jacó, né, que tem o sentido de suplantador, uma pessoa que espertalhão, aquele que segurava no calcanhar do seu irmão desde o momento em que nasceu, e que precisava de uma transformação. Então era um crente que precisava de uma mudança, e Deus teve paciência para esperar as falhas, os rumos errados que ele seguiu, porque havia temor no coração de Jacó. Jacó era um homem de Deus, desde o momento em que ele estava em Betel, quando ele sai para a casa de Labão, fugindo de seu irmão Esaú. Então ele tem uma visão onde ele diz: aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus, aqui será chamado Betel. E ele diz: se Deus me levar e trazer em paz, eu vou servir ao Senhor, vou entregar o meu dízimo. E ele faz um compromisso ali. Então ele era um homem que tinha conhecimento de Deus desde pequeno. É claro que, se nós observarmos isto, nós vamos estar analisando o próprio Abraão. Por exemplo, o Abraão, ele morreu com 175 anos. Quando Abraão perde Sara, ele está com 137 anos. Com mais ou menos uns 140 anos da vida mais ou menos não, exatamente com 140 anos da vida de Abraão ao casamento de Isaac. Isaac casa com 40 anos. Então, quando Abraão está com 160, nascem esses meninos. Então, Isaac está com 60 e Abraão com 160. Abraão morre com 175, então Abraão acompanhou esses pequenos 15 anos, os pequenos ali sendo acompanhados pelo pai e pelo vô, e a gente observa isso. Então, mais tarde vai acontecer toda esta
essa disputa entre os dois, mas eles tinham um grande conhecimento do pai Abraão, do avô Abraão e do pai Isaque, que era um homem de muita fé também. Isaac era um referencial na fé. Só para sua esposa ter esses meninos, ele orou por ela 20 anos. 20 anos. Seu avô não foi exemplo nisso. Quando Sara sugeriu que ele tivesse filhos com Agar, ele aceitou. Jacó, logo depois, também não seguiu o exemplo do pai. Quando Raquel sugeriu que ele tivesse filhos com Bila, ele também aceitou. Já Isaac foi referencial. Ele enfrentou o problema de frente, de joelho no chão e com oração. E Deus ouviu Isaac e abençoou ele e a sua família. Como é bonito isso, porque não era fácil. Isaac estava ainda com mais herança do que o próprio pai Abraão. Ele precisava mais do que o próprio pai Abraão de um filho, mas ele aprendeu a lição nesse aspecto com o sofrimento do pai, ao ver ali a questão de Agar e Ismael. Já no aspecto desses meninos aqui, ele já teve um vacilozinho, um descuido, mas como já disse o pastor e a gente repete, Deus permite que isso aconteça na vida dos seus servos e de homens de tanta fé como Isaac e também de obediência, ele é um tipo de Cristo, para que nós possamos aprender as lições e não cometermos isso com as nossas famílias. Nem o avô deve ter predileção pelo neto, nem a avó, nem os pais, porque nós estamos falando aqui de pais, pastor João César, mas há avós que eles preferem um sobrinho, um neto do que o outro neto, e isso cria também toda uma situação, porque netos estão olhando ali, todos eles querem estar na casa do avô, querem ter serem paparicados, querem um abraço da vovó e tudo mais, e quando há essa predileção, isso machuca e terá também consequências. E graves. Pastor, o senhor tocou numa área, há pouco instante atrás, muito especial e vale a pena reprisá-la aqui. A questão de Deus ter levado Jacó a passar pelo vale. Todas as pessoas precisam passar por um vale, elas precisam de transformação. Jacó enfrentou a si mesmo, o seu próprio problema, o seu próprio caráter, e ele entendeu que ele precisava de ser transformado. E naquele vale, naquele momento, foi ali decisivo para a vida dele. O vale foi necessário. Salvo engano, Tiago, ele fala assim, não estranheis por passar por grandes provas. Tiago que fala isso? Tiago, 1:12, né? Não estranheis o passar por grandes provas. Deus nos leva aos vales para que de lá nós saiamos fortalecidos. Ele não nos leva ao vale para lá acabar com nós. Ao contrário, Deus nos leva ao vale da prova para que saiamos de lá mais fortalecidos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Saiu de lá mais fortalecido. Glória a Deus por isso. Então, se eventualmente você for levado a um vale, não estranhe, por mais que pareça estranho o fato de um fiel, de um temente a Deus, de um servo ou de uma serva de Deus ser levado a um vale. Não estranhe, Deus quer te fazer sair de lá mais fortalecido ainda, e a sua história servirá para o conforto e para a edificação de muitas outras pessoas. Pastor Eliseu, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala o plano de Deus para a família e a sua presciência. Deus tem um plano para cada família e Deus é presciente. O que quer dizer isso? Deus é presciente e Deus ter um plano para cada família. Antes de nós nascermos, como ele disse ao próprio Davi mesmo sendo usado por Deus, tu me sondaste, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E aí ele disse,
Sei que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabia que ela ia acontecer, e quando eu era gerado no ventre da minha mãe, a cada dia, cada momento que se passava era registrado no teu livro, porque tu é quem entretecia, que ia costurando, que ia me montando dentro do ventre da minha mãe e registrando no livro. Então a presciência de Deus, ela sabe de tudo que vai acontecer conosco. Entretanto, presciência não é causalidade. Deus não é o causador daquilo que vai acontecer, mas ele sabe, como sabia do caso de Jacó e Esaú, que devido a eles terem a liberdade, a forma que eles seriam criados, eles então haveriam de criar uma rivalidade. E nessa consciência, nessa presciência divina, ele já sabia o resultado que daria para aqueles a quem ele os criou livres. Então, a presciência está no saber de Deus, mas não é ele que causa os fenômenos, os resultados que virão lá na frente. Nós, com a nossa própria liberdade, vamos causar tudo aquilo que as nossas escolhas dão ou que são feitas, e lá no final Deus já sabe do resultado. Isso é a presciência. Então aqui está falando que o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, havia um plano de Deus para eles, e nós sempre falamos a vontade de Deus absoluta e a vontade de Deus permissiva. Quando nós obedecemos à vontade absoluta, então a vontade absoluta diretiva é aquilo que é o projeto de Deus conforme a sua palavra. Mas há situações em que nós, com a nossa liberdade, os nossos descuidos, nós acabamos errando e pagamos as consequências, acabamos nos desviando do caminho, e Deus, que é poderoso, resgatador, misericordioso, vai e conserta nosso caminho quando nós nos arrependemos e passamos a entrar na sua vontade novamente. Por alguns casos não consegue mais acontecer aquela vontade absoluta, então vem a vontade permissiva de Deus. Deus ajeita as coisas na nossa vida e a gente continua caminhando. Então não era a vontade de Deus absoluta que eles falhassem, que eles criassem uma família daqueles moldes, mas Deus não nos fez robôs, logo a fragilidade humana, a falta de conhecimento, a falta de orar, no caso de Isaac, que nós vemos que orou bastante, mas às vezes não vigiou, a Bíblia diz orai, vigiai, olhai. Então falta sempre alguns ingredientes, por isso aprender nunca é demais, manter uma comunhão com Deus nunca é demais, sempre será pouco, por mais que a gente viva muito tempo do lado de Deus orando, falando com Ele em espírito, ainda é pouco, de maneira que esses aqui sofreram bastante. Claro que naquela época não havia uma Bíblia escrita como nós temos hoje, mas eles tinham as histórias dos seus antepassados, como nós acabamos de falar aqui, o próprio Abraão estava ali vivo. Na lição passada nós explicamos que o próprio Sem foi contemporâneo de Abraão. Então, eles tinham as histórias, de maneira que não havia motivo, não há justificativa, e a Bíblia diz que quando chegarmos diante de Deus, seremos indesculpáveis. A gente erra porque nós não vigiamos, não nos cuidamos. Então foi o que aconteceu aqui, e aí o plano de Deus na família deles acabou se cumprindo, porque Deus, quando projeta algo de forma, na sua presciência divina, ele tem os seus planos que não podem ser mudados. E por ele ter um plano já dito a Abraão, que ia abençoar Abraão, ia abençoar a sua descendência, então aconteça o que acontecer, Deus ia fazer cumprir, porque esse é um propósito dele, era um plano dele. Mas no aspecto nosso, naquela questão do nosso particular, aí temos as nossas escolhas, e às vezes nós acabamos arcando com consequências, porque não entendemos esse projeto divino, que ele vai acontecer quando é o projeto de Deus no seu sentido absoluto. Então, daí é um propósito que aqui vem da presciência dele, que ele propôs. Ele disse: Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência, e ela vai peregrinar por 400 anos, mas eu vou julgar a nação que ela vai por quem ela será castigada, e depois vocês vão sair com muitos bens de lá.
E isso ninguém revoga um negócio desse. Então vai haver muitos deslizes por um, por outro, por Isaac, por Jacó, como aqui já foi falado, deslizes por Judá, deslizes até pelo próprio Moisés, mas não importa, vão sair com muitos bens e eu vou devolvê-los a essa terra que mana leite e mel, a essa terra de Canaã. Então esse é propósito da presciência de Deus. Pastor, tem uma frase que nós precisamos de meditar sempre: cuidado com o óbvio. Cuidado com aquilo que é óbvio ou parece óbvio. Cuidado com o fácil. Você pode perceber, você já fez concurso, não já? Vários concursos? Alguns. Você pode perceber que as questões que as pessoas mais erram são as questões mais óbvias, mais fáceis. A pessoa fica tão certo de estar certa que acaba errando. Ou então ela duvida de que seja tão fácil como parece fácil e acaba errando. Então, no caso de Isaac, eu suponho o seguinte: ao que era difícil combater a esterilidade da esposa, ele pegou firme aquela empreitada de oração, que nós chamamos hoje de campanha de oração. Aí, quando ele viu que o bebê ia chegar, ele falou assim: opa, depois de 20 anos, oração, uma campanha de oração que dá para calejar o joelho. Já, por exemplo, para criar os filhos, ele pensou assim: mas é tão fácil criar esses meninos. Fulano de tal já criou filho, fulano de tal criou, eu crio também, eu trabalho, aqui tem comida, tem não sei o quê. Era o óbvio, era o que era fácil. E foi aí que ele errou. Mas a irmã Rebeca, dar preferência a um e ao outro, criar uma rivalidade em casa. Então, a lição que nós aprendemos disso, por mais que pareça fácil ou óbvio, não decida sem antes ouvir a voz de Deus, sem antes ouvir o Criador, porque é Ele quem sabe todas as coisas. E o inimigo quer nos enganar exatamente com essas coisinhas fáceis. E isso eu observo também em nossos dias, quando alguém está enfrentando um grande problema, quer de saúde, quer financeiro, vem para a igreja, faz campanha de oração, levanta de madrugada e fica até tarde orando, abraça aquela causa. Rapidinho está resolvido o problema. Termina com a bênção, conta o testemunho, e o gesto que eu faço aqui agora, você pode observar na prática, a pessoa descansa, relaxa, ufa, graças a Deus, terminou nada. Fica esperto, porque o inimigo vai te esperar na próxima curva. Você relaxou, você baixou a guarda, e agora o inimigo te aguarda na próxima curva para te dar a rasteira. É logo depois da vitória que é o pior problema, o pior momento para o crente. Logo depois da vitória. Porque o inimigo, a Bíblia diz, livrou-nos do laço do passarinheiro. Ele é o passarinheiro, ele prepara ali as armadilhas dele e está aguardando. Enquanto você está orando, eu estou orando, ele vai preparar uma armadilha. Como? Ele fala: nem compensa, eu vou perder meu tempo. Eu tenho que preparar, aguardar. Uma hora ele para de orar, uma hora ele vai descansar, e nessa hora que ele parar que ele ficar seguro de si mesmo, é a hora que eu preparo a armadilha. Então o inimigo, a Bíblia diz, é esperto, por isso vigiai, diz a palavra. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Pastor, no segundo ponto, o conflito familiar. Olha só, Deus criou a família com o propósito de felicidade, de promover a felicidade, de promover o bem-estar dos cônjuges, dos pais e dos filhos. Ao que se entende, na família de Isaac, a chegada dos filhos causou um transtorno, porque logo o pai começou a preferir um filho e a mãe começou a preferir o outro filho. Eu acho que pior ainda é se os dois tivessem preferido o mesmo e desprezado um. Aí é que a coisa ficaria mesmo. E tem família assim, que um filho é desprezado pelo pai, é desprezado pela mãe,
Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia, porque a situação fica complicada. Então, criou um conflito familiar. O senhor entende que esse conflito era necessário? Poderiam ter ficado sem? Como o senhor enxerga isso? Um conflito como esse tem raízes, e essas raízes estão em que a Bíblia já vai deixando claro aqui que foi a preferência que houve entre um e outro. E como fazer para não haver essa preferência? Seria a solução para que não houvesse, então, esse conflito. Nós hoje temos o culto doméstico. Então, naturalmente, os conflitos são evitáveis. São evitáveis. As pessoas podem evitar os conflitos, nem só pode, como deve evitar os conflitos. Ainda mais aqui que ficou registrado a raiz do problema. A raiz do problema, porque fé eles tinham suficiente, conhecimento de Deus, experiência, apoio divino, tudo havia ali de sobra para que eles pudessem levar uma vida, e a gente costuma dizer, um lar, um pedacinho do céu, porque Deus era com Isaac, Deus estava com aquela família, era favorável. Tanto Rebeca quanto Isaac oraram e Deus os atendeu, e o texto aqui vai dizer que os meninos lutavam no ventre. Isso falando da presciência de Deus, Deus já sabia que haveria uma luta posterior devido à liberdade que se dá aos seres humanos. E então Rebeca e Isaac vão orar e Deus responde para Rebeca, fala, olha, são duas nações que estão aí no teu ventre, e uma nação será mais forte que a outra, será mais poderosa, e o maior servirá ao menor. Mas há necessidade de haver essa divergência, porque um é melhor do que o outro. Hoje nós encontramos, às vezes, famílias que um irmão compra uma casa bonita, o outro ainda está morando de aluguel, ele fica com inveja. Deveria ficar feliz? Que mal há em meu irmão conseguir uma casa própria e eu ainda continuar em aluguel? Eu preciso ficar triste, cabisbaixo? Há pessoas que ele se alegra quando o outro está doente. Se a pessoa está triste, reclamosa, está faltando emprego, ele até ajuda, até chora junto. Mas quando o irmão começa a melhorar financeiramente, a saúde dele está boa, as coisas estão indo bem, aí compra um carro novo, aí ele entristece, aí fica chateado, ao invés de alegrar junto, e daí vem aquele versículo da Bíblia, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. É mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Mas por que isso? Não deveria ser. É por causa do ser humano viver ainda nessa dimensão de uma ignorância. Quando nós temos uma comunhão com Deus, tanto um quanto o outro vai acontecer. Era o que deveria ter acontecido aqui. Deveriam se alegrar. Se Deus escolhe Jacó para ser maior, para abençoar Jacó, e as riquezas de Esaú? Um homem que estava tão carregado de riquezas, não ia faltar nada para ele também. Ele era mais rico do que Jacó. A princípio ele era mais rico do que Jacó, e depois, até posteriormente, a gente percebe a nação dele se tornou reino antes mesmo que Israel. O que faltou nele foi alguns privilégios a mais que, no caso, Deus abençoou, porque também Jacó escolheu servir a Deus. Agora, Deus queria que Esaú se desviasse? Era um plano de Deus que a nação de Esaú se afastasse de Deus? Não. Esaú também poderia ficar ali ao lado de Deus. Tinha um pai, tinha um avô, tinha tudo para seguir os mandamentos, mas ele preferiu que casar com as mulheres estranhas já, que não tinha nada a ver. E a partir desse casamento, automaticamente ele se liga com compromissos de culturas que consequentemente vão trazer problemas. Daí, às vezes a pessoa pensa assim, pastor, não tem problema meu filho casar com uma pessoa lá da Batista, outro lá da Metodista, o outro filho casa lá com a Adventista. Irmãos, podem até ser igrejas que servem a Deus, mas já pensou um neto para lá, outro neto para cá? Como que você consegue conciliar isso? E pior, quando vai e casa com pessoas lá do mundo, que daí já se torna ainda pior. Então, nós precisamos
tomar esse cuidado. E Isaac tinha esse cuidado, só que Esaú não quis obedecê-lo, de tal maneira que ele estava muito entristecido, o texto diz. E ele diz, olha, se Jacó casar com mulheres daqui, dessa região, como fez Esaú, de que me serve a vida? Porque sabe que as coisas iriam arruinar muito. Como tem filhos que entristecem os pais, sabendo que poderiam escolher o melhor. Deus, com certeza, preparou alguém para você casar, que está ali no ambiente, naquela cultura, com aquela doutrina, com aqueles costumes, porque às vezes são coisas pequenas, mas vão fazer diferença no futuro e principalmente nas próximas gerações. A gente precisa vigiar. Pastor, eu aprendi mais uma lição aqui, coisa valiosíssima. A questão de Rebeca saber que o menor seria o maior, ou seja, o maior serviria ao menor. Só troquei a ordem da frase, mas o significado ficou o mesmo. E quando ela percebeu que Isaac, ele já queria abençoar o maior, o mais velho, Esaú, com a bênção da primogenitura, ela pensou assim, mas Deus falou comigo que o menor seria o maior, e eu estou vendo que o negócio vai dar errado e eu tenho que dar uma mãozinha para Deus. Esse negócio de dar uma mãozinha para Deus é complicado. Foi aí que entrou então a situação que criou o grande conflito entre os dois. O grande conflito entre Jacó e entre Esaú. Quando então Rebeca, ela arquiteta um projeto, um plano para levar a bênção até Jacó, afastando Esaú dessa bênção. Essa ajudinha que ela pensou que estaria dando a Deus, ela provocou um sério problema. Se ela tivesse ido para a oração, mais uma vez, olha a necessidade da vigilância e da oração. Se Rebeca tivesse ido para a oração, buscar a direção, Senhor, há um plano divino, o Senhor falou para mim assim, assim, como que o Senhor pode orientar, para o que nós podemos fazer? Porque Deus não está precisando de mãozinha de ninguém para ajudar. Ela foi piorar a situação. A partir daquele momento, Jacó teve que ir embora. Passou 20 anos fora. E Esaú já queria matar seu irmão. A partir daquele momento ali, Esaú começou a perseguir Jacó para matar. Entenderam? Como que o senhor enxerga isso? Já trazendo para os nossos dias. Vendo a igreja, o ministério, alguns obreiros, alguns crentes querendo dar uma mãozinha para Deus. Jacó perdeu a sua mãe, que teve que sair. Quando ele voltou, a sua mãe já estava morta. Imagine o prejuízo aí todinho. Faltou comunicação no lar, como o pastor já explicou, que ela deveria ter ido orar, mas também ela não comunicou com Isaac. Essa questão de comunicação. A gente costuma dizer a palavra diálogo, né? Diálogo vem de dois e logia, estudo, né? Mas se a gente pegasse a palavra de uma forma nossa, assim própria, criasse um neologismo aqui, dia e logia, quer dizer, palavra e dia. Quando eu dialogo, eu diria tem dia. Quando eu não dialogo, só tem escuridão. Então, no vocabulário ali de Isaac e Rebeca não estava havendo essa comunicação. Por esta razão, então, tiveram esses prejuízos que estão sendo aqui evidenciados por nós. Como diz o pastor, e hoje, como estamos enfrentando essa questão na igreja, nas nossas famílias, como está sendo tão evidente essa situação. E por que isso? Porque também falta em nós a busca da presença de Deus, a busca da comunhão com Deus, a busca da palavra de Deus. Então, os resultados acabam também sendo catastróficos. E a nossa família acaba sendo uma família prejudicada
E quando a família é prejudicada, a igreja também acaba sendo prejudicada. Por quê? Porque a igreja é formada pelas famílias. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos proteger a nossa família através da palavra de Deus, através da comunicação, do diálogo, do amor, do carinho, que os nossos filhos possam ver o amor de Deus em nós e o amor também do casal, dos cônjuges. Nós, como pais, somos o reflexo para os nossos filhos. Principalmente os pequenos, eles estão nos fotografando o tempo todo. Então, eles nos fotografam em cada ação. Às vezes a gente fala uma palavra e pensa que aquilo passou, mas não, o filho está anotando, gravando aquela palavra e lá no futuro aquilo vai se tornar em ação, vai se tornar uma marca na vida dele. Então, somos espelhos, e somos reflexos para os nossos filhos e precisamos de tomar todo esse cuidado. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, com especialidade no Antigo Testamento, elas serviram de sombras ou de figuras para o presente momento. Nessa questão de predileção, quando nós olhamos agora para a igreja, para o ministério, é razoável a um pastor ter predileção por um obreiro ou ter predileção por um membro? Como o senhor enxerga isso e como isso pode ser ajudado na escola dominical para evitar esse tipo de comportamento? O pastor é como um pai, né? Assim como Deus é comparado a um pai, é comparado a um pastor, assim também o pai o pastor, ele é essa pessoa que cuida, que atende. Então, precisa ter essa atenção com todos, cada um com as suas diferenças, mas precisa ser socorridos, apoiados, com o mesmo grau de cuidado. Quando isso não acontece, é o que nós percebemos, uma atitude que a gente vê claramente, uma ignorância por parte de tais pastores ou de tais dirigentes. Às vezes são bons em alguma área, no ensino, às vezes são bons até homens de oração, mas nessa prática ainda não aprenderam, tem muito o que aprender, porque Deus não aceita, e a Bíblia trata isso o tempo todo, a acepção de pessoas. Então, eu preciso atender a todas as pessoas igual, o rico, o pobre, o doente, o jovem, a criança, o adolescente, e os obreiros também, quando o pastor fala em um obreiro e outro, da mesma forma o corpo de obreiro. Então as oportunidades devem ser dadas a todos os obreiros. Às vezes, pastor, tem 10 obreiros que pregam numa congregação e um obreiro sempre recebe a oportunidade, às vezes até fala um pouquinho melhor que o outro, e sempre é ele, às vezes passa meses uma pessoa sem oportunidade. Como essa pessoa se sente ali? Então, todos nós sabemos que isso não é bom, porque o obreiro quer trabalhar, ele não quer se sentir inútil. Então, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele que nós pensamos que é o que fala melhor, não é exatamente o que Deus quer, porque a mensagem é de Deus, a mensagem está para além do pregador, a mensagem ela é superior ao mensageiro. Então, se Deus tem uma mensagem, ele pode entregar a mensagem pela pessoa mais simples. E eu já pude perceber, pude ver em casa uma das pessoas mais simples que eu vejo assim ministrando, e Deus tomar a igreja como eu nunca vi na minha vida. E não era o melhor pregador aquele dia, era na nossa concepção era o mais simplesinho. Então, Deus tem a sua maneira de usar e a mensagem é dele, ele vai usar todos, porque ele tem compromisso com todos. Portanto, o pastor não pode usar dessa predileção de maneira alguma, embora por vezes a gente percebe, mas repito, é uma forma ainda de ignorância por parte de quem assim pratica. Nós não podemos confundir predileção com competência. Há pessoas com mais competências do que outras para determinadas atividades. Tanto o pai, quanto a mãe, o pastor, ou dirigente do culto, ou dirigente da igreja, terá que ser sábio com a sabedoria divina
para nunca ele confundir predileção com competência. Há pessoas que têm competência na área jurídica, o outro tem competência na área da medicina, o outro tem competência na área da engenharia, e se ele inverter esses papéis, botar, por exemplo, o jurista para construir o prédio, fazer o projeto, fazer a planta, vai cair o prédio. É como se ele pegasse o engenheiro e botasse para fazer a defesa jurídica, vai ser condenado o cliente. Então, tem que respeitar as competências, tem que respeitar essas atribuições, mas sem predileção, preferência por alguma pessoa, por questões pessoais, amizades pessoais. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento. E isso é feito com oração, com jejum, para que não cause um problema nem na família e nem na igreja, não é, pastor? Exatamente. Deus espera que nós aprendamos com Ele, né? Jesus amava as crianças, amava os adultos, as mulheres, Ele cuidava com desvelo, e ninguém tinha o que reclamar, né? Porque Ele ensinava. Então, Jesus é o nosso mestre e nos ensina sobre essas questões para que nós não façamos nenhum tipo de predileção ou acepção de pessoas. E ainda mais uma questão que eu quero deixar com os irmãos, que aparentemente parece que ela cria um pouco de polêmica, mas não cria, não. A maior igualdade não é tratar todo mundo igual. A maior igualdade é tratar as desigualdades desiguais. Como assim? Eu vou explicar. Dois pacientes internados no mesmo hospital com graus diferentes da mesma doença. Para um, o médico dá uma dose maior do medicamento e para outro ele dá uma dose menor do medicamento. Se der igual, ele vai prejudicar. Então, as desigualdades têm que ser tratadas com as devidas desigualdades. Senão você vai criar um problema maior do que se imagina. Para isso, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus que vai lhe ajudar. Você, professor, você, superintendente, você, pastor da igreja, dirigente da igreja, a conhecer da parte de Deus e conseguir dosar, conseguir equacionar esse tratamento para que o resultado seja o esperado. Senão, será também um desastre. Caminhando para a finalização de nossa lição, já no terceiro ponto, pastor, o problema da predileção por filhos na família. Ele enumera, no número 1, Esaú, o filho predileto de Isaac, Jacó, o filho predileto de Rebeca. E no número 3, o problema da predileção. Como equacionar isso, essa predileção por um, por outro, e como fazer para evitar esse negócio? Nós até falamos na aula passada aqui que há uma ligação entre esta aula e a anterior da responsabilidade do pai como líder no lar. Isaac estava com a responsabilidade de educar o lar, de ensinar, de conversar com a esposa, de conversar com os filhos, e percebe-se que ali não houve uma conversa sobre o futuro desses meninos. Nós precisamos nos cercar à mesa e fazer o culto doméstico, não um culto como de repente lá na igreja, não precisa ser exatamente do jeito que está. Lá na igreja canta 2 hinos, lê a Bíblia, aí tem o pregador, o cantor. Pode ser algo semelhante, mas pode ser uma conversa, desde que haja oração, haja ali a meditação na palavra e um espaço para se conversar, para se abrir, porque a família precisa dessa comunhão. Então, o que estava faltando naquele lar, me parece, e realmente é, mas assim, não sei até que ponto isso deveria ser mais profundo, era essa comunicação. Eu não sei até que ponto Isaac fazia cultos domésticos. A Bíblia nos mostra que Isaac era um homem de oração.
Até quando Rebeca vem chegando, quando ela foi trazida por Eliezer, ele estava no campo orando, meditando, buscando a Deus. Ele era um homem de oração, mas eu não sei como ele trabalhava com a sua família. A Bíblia não deixa muito, não apresenta muitos dados de como ele fazia essa conversa com a família, que é o que nós precisamos. Eu penso que é a questão do óbvio. Do óbvio, né, pastor? Então, se ele tivesse, por exemplo, minha esposa, como foi a nossa oração? Nós oramos 20 anos. O que Deus disse? Deus disse que esse é o maior e esse é o menor. Já nasceu assim. Deus diz, está dito. O que nós vamos fazer? E agora, percebo, diria Rebeca, que você ama tanto Esaú. Eu também o amo. Mas vamos deixar Deus guiar esse negócio? E conversar, meus filhos, vocês não precisam ficar irados, nem competir, vocês não precisam competir. Esse negócio de competição não agrada a Deus. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Agora, vamos procurar, tanto você, Esaú, quanto você, Isaac, a ser obediente ao nosso Deus, como Deus lutou com nosso pai, com o vovô Abraão, e como foi misericordioso, como trabalhou. Olha as riquezas que nós temos, olha as bênçãos que nós temos, olha o cuidado que Deus tem conosco, com seu pai. Então, não vamos viver de competição, vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Então, essa conversa me parece que estava faltando, e quando a gente abre a boca, a gente entende, a gente dialoga e se comunica, chega-se a um acordo, o que muitos casais não conseguem. Quando eles começam a conversar, no diálogo, a briga, o desentendimento. Então aqui, pastor, vem uma expressão do pastor Nelson. O pastor Nelson é uma expressão, mas não é só uma expressão dele, é algo real que o pastor Nelson nos ensinou. Quando se casa, casa-se para fazer o outro feliz, e não para que a pessoa me faça feliz. Então, se as coisas não estão indo bem, eu tenho que trabalhar e não ficar esperando que o meu cônjuge venha fazer as coisas para mim. Ele não é o meu serviçal. Se ele faz isso de livre e espontânea vontade, como todo cônjuge deve fazer, que maravilha, mas eu não posso casar pensando assim, e nem devo fazer essas exigências. Então, quando eu estou vivendo com o meu cônjuge para servi-lo, para ajudá-lo, para abençoá-lo, para fazê-lo feliz, eu não preciso de competição, e na hora do diálogo não há intriga, não há briga, porque eu quero fazê-lo feliz. É assim que você quer? Então vamos lutar. E aí, se o Delá quer fazer o DK feliz e o DK quer fazer o outro feliz, não há essas intrigas, o diálogo acontece e não há problemas para se conversar sobre dificuldades, diferença de filho, de temperamentos e comportamentos, como nós falamos, de personalidade, nada, não há problemas. Antes haverá solução, e o nosso lar, Deus estará sempre feliz e ali atuando para cumprir a sua absoluta vontade. Que maravilha, pena que o nosso tempo está esgotando e nós já temos que ir nos ancorando aqui no Porto e ficando por aqui, agradecendo a todos os nossos irmãos, agradecendo ao pastor Nelson Lutemberg, que nos possibilita semanalmente esse privilégio de estar comunicando aos irmãos o conteúdo dessas lições maravilhosas. Agradecendo ao Colégio de Presidentes, agradecendo aos pastores presidentes, agradecendo aos superintendentes, aos professores que valorizam esse subsídio que aqui é oferecido para as escolas dominicais, e da nossa parte isso é feito com muito prazer, não é verdade, Maurício? Com muito prazer, com muita alegria, tiramos aí o nosso tempinho e sabemos que é um trabalho para Deus, e cremos que o Senhor tem trabalhado na vida dos irmãos, porque aquilo que se faz com amor, Deus trabalha e faz com que seja espalhado também, e gere amor e desejo também dos nossos irmãos, professores, superintendentes, a levarem também para as suas classes, oferecerem aos nossos outros irmãos que estão nos lugares mais distantes, mais pertos, e que precisam, e que almejam, e que amam a palavra de Deus e gostam de se alimentar dela, porque sabem que ela produz solidez, estrutura para caminharmos para o céu. Então, a parte desses agradecimentos, nós queremos fechar essa lição afirmando que
a lição dela extraída é muito importante para nós. Que Deus nos conceda a sua graça, para que nós aprendamos a zelar, a cuidar da nossa família, dos nossos alunos da escola dominical, dos irmãos que congregam em nossas igrejas, sem nunca deixar margem de predileção a nenhum deles, amando a todos, cuidando de todos, cada um de acordo com a sua necessidade. E que o Espírito Santo de Deus nos faça cada momento mais hábeis, para que sempre quando Ele falar conosco, nós possamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda, e não levantarmos contra o Senhor e começar a brigar. Comigo não acontece, você não tem nada a ver com a minha vida, mas que recebamos a palavra como de Deus para nós, como de fato é da parte de Deus, e que a coloquemos em prática em nossas vidas. O pastor Eliseu estará orando a Deus, e nós já estamos então finalizando por aqui nossos comentários. Querido Jesus, obrigado por nos proporcionar a oportunidade de conversar sobre famílias. É verdade, Pai. Que as nossas famílias sejam estruturadas, que haja paz nas famílias, tranquilidades, habilidades para resolver, Senhor, intempéries que de quando em quando surgem e naturalmente a vida impõe. Mas, Pai, com a sabedoria da Tua palavra, sempre o nosso lar estará sendo um reflexo do céu, Pai, e um exemplo para os demais que vivem em nosso entorno, seja vizinhos, seja outros familiares, sejam até pessoas estranhas que estão sempre nos observando. Pai amado, assim eu te peço a Tua bênção por todos os professores, por nossos pastores, pelo pastor Nelson, por toda a mesa da convenção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.